da ETEI e o Dete Brasil de Sá Cavalcante, e vou apresentar a vida e obra de Oswaldo Gonçalves Cruz. O médico e cientista Oswaldo Gonçalves Cruz nasceu em São Luís do Paraitinga em 5 de agosto de 1872. Filho de Bento Gonçalves Cruz e Amália Bulhões Cruz, sua família se transferiu para o Rio de Janeiro em 1877 e na capital estudou no Colégio Laure, no Colégio São Pedro de Alcântara e no Externato Dom Pedro II. Graduou-se na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1892, apresentando a tese de doutoramento a verriculação microbiana pelas águas. Antes de concluir o curso, já publicara 2 artigos sobre microbiologia na revista Brasil Médico. Seu interesse pela microbiologia levou-o a montar um pequeno laboratório no porão de sua casa. Contudo, a morte de seu pai no mesmo ano de sua formatura impediu o aprofundamento de seus estudos por um tempo. 2 anos depois, a convite de Egídio Sales Guerra, que se tornaria seu amigo e biográfico, trabalhou na Policlínica Geral do Rio de Janeiro, onde era responsável pela montagem e a chefia do Laboratório de Análises Clínicas. Em 1897, Oswaldo Cruz viajou para Paris, onde permaneceu por 2 anos estudando microbiologia, soroterapia e imunologia no Instituto Pasteur e medicina legal no Instituto de Toxicologia. Retornando da capital francesa, o médico reassumiu o cargo na Policlínica Geral. Na Policlínica Geral e juntou-se à comissão de Eduardo Chapotte-Prevost para estudar a mortandade de ratos que gerou o surto de peste bubônica em Santos. De volta ao Rio de Janeiro, assumiu a direção técnica do Instituto Soroterápico Federal, que era constituído na Fazenda Manguinhos. A Constituição, sob o comando do Barão de Pedro Afonso, proprietário do Instituto Vacínico Municipal, foi fundada em 1900. 2 anos depois, o jovem bacteriologista assumiu a direção do Instituto e trabalhou para ampliar suas atividades, para além da fabricação do soro antipestoso, incluindo a pesquisa básica, aplicada e a formação de cursos humanos. No ano seguinte, chegou ao comando da Diretoria-Geral de Saúde Pública. O desafio não era pequeno. O jovem médico e cientista teve que empreender uma campanha sanitária de combate às principais doenças da capital federal: febre amarela, peste bubônica e varíola. Para isso, adotou métodos como o isolamento dos doentes, a notificação compulsória dos casos positivos, a captura dos vetores, mosquitos e ratos, e a desinfecção das moradias em áreas de focos, utilizando o Instituto Soroterápico Federal com base de apoio técnico-científico, deflagrou campanhas de saneamento e diminuiu o extermínio dos ratos cujas pulgas transmitiam a doença. Ao combater a febre amarela, na mesma época, Oswaldo Cruz enfrentou vários problemas. Grande parte dos médicos e da população acreditava que a doença se transmitia pelo contato com as roupas, suor, sangue e secreções de doentes. No entanto, Oswaldo Cruz acreditava em uma nova teoria. O transmissor da febre amarela era um mosquito. Assim, suspendeu as desinfecções, método tradicional no combate à moléstia, e implantou medidas sanitárias com brigadas que percorreram casas, jardins, quintais e ruas para eliminar focos de insetos. Sua atuação provocou violenta reação popular. Em 1904, a oposição a Oswaldo Cruz atingiu seu ápice com o recrudescimento dos surtos de varíola. O sanitarista tentou promover a vacinação em massa da população. Os jornais lançaram uma campanha contra a medida. O Congresso protestou e foi organizada a Liga
contra a vacinação obrigatória. No dia 13 de novembro, estourou a rebelião popular e no dia 14, a Escola Militar da Praia Vermelha se levantou. O governo derrotou a rebelião, que durou uma semana, mas suspendeu a obrigatoriedade da vacina. Mesmo assim, em 1907, a febre amarela estava erradicada no Rio de Janeiro. Em 1908, em uma nova epidemia de varíola, a própria população procurou os postos de vacinação. Apesar da crise entre 1905 e 1906, Oswaldo Cruz empreendeu uma expedição a 30 portos marítimos e fluviais de norte a sul do país para estabelecer um código sanitário com regras internacionais. A luta contra as doenças ganhou reconhecimento internacional em 1907, quando Oswaldo Cruz recebeu a medalha de ouro no 14º Congresso Internacional de Higiene e Demografia de Berlim, na Alemanha, pelo trabalho de saneamento do Rio de Janeiro. Oswaldo Cruz ainda reformou o Código Sanitário e reestruturou todos os órgãos de saúde e higiene do país. Em 1908, o sanitarista foi recepcionado como herói nacional e no ano seguinte, o instituto passou a levar seu nome com a equipe do Instituto Oswaldo Cruz. Fez o levantamento das construções sanitárias no interior do país. Em 1910, combateu a malária durante a construção da ferrovia Madeira-Marromé. Viajou a Rondônia com Belisário Pena e a febre amarela a convite do governo do Pará. Em 1909, deixou a Diretoria-Geral de Saúde Pública, passando a se dedicar apenas ao Instituto de Manguinhos, que fora rebatizado com seu nome. Do Instituto lançou importantes expedições científicas que possibilitaram a ocupação do interior do país, erradicou a febre amarela no Pará e realizou a campanha de saneamento da Amazônia. Permitiu também o término das obras de estrada de ferro Madeira-Marromé, cuja construção havia sido interrompida pelo grande número de mortes entre os operários provocadas pela malária. Em 1913, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Em 1915, por motivo de saúde, abandonou a direção do Instituto Oswaldo Cruz e mudou-se para Petrópolis. Eleito prefeito daquela cidade, traçou vasto plano de urbanização que não pôde ver construído. Sofrendo de crise de insuficiência renal, morreu a 11 de fevereiro de 1917, com apenas 44 anos. Me desculpem os erros, é que eu estava nervoso. Esse foi o meu trabalho. Espero que tenham gostado.